Olá, meu nome é Isabelle e junto dos meus colegas Flávia Megda, Gabriela Bragança e João Vitor, vou apresentar o caso clínico Criança exposta ao HIV, a disciplina de integração curricular. Os objetivos de aprendizagem são reconhecer os aspectos fundamentais do atendimento à criança exposta ao HIV, identificar as principais falhas do atendimento na atenção primária à saúde em relação ao caso e elencar os principais pontos da indicação e conduta da gravidez de alto risco e da promoção e prevenção em saúde no contexto da infecção pelo HIV. As disciplinas a serem integradas são pediatria, infectologia e medicina preventiva. Leste atual. JVSP, sexo masculino, 5 meses, chega acompanhado da mãe ao atendimento ambulatorial no serviço de infectologia com relato de infecção materna pelo HIV. Ao investigar, a mãe relatou que realizou a primeira consulta de pré-natal no 6º mês de gestação, quando realizou as sorologias, testando positivo para HIV e, como havia recebido a vacina influenza H1N1, foi orientada a repetir nova sorologia após 60 dias. A nova sorologia, realizada 2 meses após a primeira consulta, declarou o resultado positivo e o médico informou o resultado à mãe por telefone. A mãe recebeu a ZT venoso no parto e a criança ZT oral por 6 semanas. Contudo, houve perda de segmento de acompanhamento médico pós-parto, com retorno ao ambulatório à ocasião atual da anamnese. História ginecológica e obstétrica. Mãe solteira no Lípara, 17 anos, moradora da comunidade do Cafezal, Belo Horizonte, dependente química, usuária de cocaína. No pré-natal, realizou a primeira consulta no dia 2 de fevereiro de 2020, no 6º mês de gestação. Ao ser informado da sorologia positiva para o vírus HIV pelo telefone, a mãe evoluiu com um quadro de crise hipertensiva, sendo submetida a parto cesárea de urgência no dia 13 de 4 de 2020, com bolsa íntegra. Parto sem intercorrências, a criança recebeu alta juntamente com a mãe. Na história patológica pregressa da criança, a mãe nega doenças, internações e alergias. Relata que a gravidez ocorreu sem intercorrências e que o cartão vacinal está completo. Relata também que a criança não foi amamentada. Ao exame físico, a criança apresenta-se hidratada, pálida, acianótica, anictérica, sem sinais de rigidez de nuca, presença de linfadenomegalias generalizadas, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, frequência respiratória de 42 incursões respiratórias por minuto, temperatura de 38,9 graus Celsius, saturação de 98%. A uroscopia não apresenta alterações. A otoscopia, as membranas timpânicas estão translúcidas e sem alterações. Tanto o aparelho respiratório quanto o cardiovascular não apresentam alterações. O abdômen apresenta-se globoso, flácido, ruídos hidroaéreos positivos, indolor à palpação, sem massas palpáveis, presença de fígado palpável a 4 cm do rebordo costal direito e baço palpável a 2 cm do rebordo costal esquerdo. Para discutir esse caso, é importante nós relembrarmos que a assistência pré-natal pressupõe a avaliação dinâmica das situações de risco e prontidão, para identificar problemas de forma a poder atuar a depender do problema encontrado, de maneira a impedir um resultado desfavorável. A ausência do controle pré-natal por si mesma pode incrementar um risco para a gestante ou para o recém-nascido. Como esse caso se trata de uma gravidez de alto risco, é importante reconhecermos algum desses fatores. Esses fatores de risco na gravidez podem ser divididos em 3 categorias. A primeira categoria é a de características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis. No caso desta mãe, seria a idade igual a 17 anos, uma situação conjugal insegura, visto que ela é solteira, e o fato dela ser uma dependente química de cocaína. Dentre as outras categorias dos fatores de risco na gravidez, uma delas é relacionada à história reprodutiva anterior. Neste caso, a mãe era nulípara, e a outra categoria diz respeito às condições clínicas pré-existentes. A mãe foi testada para HIV e deu positivo. O Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS do Ministério da Saúde, que foi divulgado em 2019, relatou que em 2018 foram diagnosticados 43.941 novos casos de HIV, sendo que 8.621 casos são gestantes,
com uma taxa de 2,9 a cada 1.000 nascidos vivos. De 2000 até junho de 2019, foram notificados 125.144 gestantes infectadas por HIV. É importante ressaltar que a notificação é obrigatória nos casos de sífilis adquirida, sífilis em gestante, sífilis congênita, hepatite B e C, AIDS, infecção por HIV e infecção pelo HIV em gestantes. O intuito da assistência pré-natal de alto risco é interferir no curso de uma gestação que possui maior chance de ter um resultado desfavorável, de maneira a diminuir o risco ao qual estão expostos a gestante e o feto ou reduzir suas possíveis consequências adversas. Esse acompanhamento ele vai ser realizado em 5 etapas. A avaliação clínica, na qual deve ser realizada de forma completa por meio de uma história clínica detalhada e por meio da avaliação de parâmetros clínicos e laboratoriais, permitindo o adequado estabelecimento das condições clínicas e a correta valorização de agravos que possam estar presentes desde o início do acompanhamento. Quanto à avaliação obstétrica, ela deve se estabelecer a idade gestacional de maneira mais acurada possível e realizar o correto acompanhamento da evolução da gravidez, mediante a análise do ganho ponderal, da pressão arterial e do crescimento uterino. A avaliação do crescimento e as condições de vitalidade e maturidade do feto são fundamentais. É de suma importância também o conhecimento das repercussões da gravidez sobre as condições clínicas da gestante. E para isso é fundamental um amplo conhecimento sobre a fisiologia da gravidez. Por isso é necessário maior atenção e, na maior parte das vezes, acompanhamento obstétrico com maior frequência. Além disso, a equipe médica também vai determinar a via de parto e qual é o momento ideal para este acontecer. Quanto aos aspectos emocionais e psicossociais, esses por vezes são esquecidos. Do ponto de vista emocional, a gravidez surge como um desafio adaptativo, entrando em jogo os fatores psíquicos pré-existentes e atuais, e pode se manifestar principalmente por intermédio da ansiedade. Portanto, um suporte multiprofissional é de extrema importância no segmento dessa gestação de alto risco. É importante ressaltarmos também que a equipe de saúde deve estar preparada para enfrentar quaisquer fatores que possam afetar adversamente a gravidez, sejam eles clínicos, obstétricos ou de cunho socioeconômico e emocional. Dessa forma, a gestante deverá ser sempre informada do andamento de sua gestação e instruída quanto aos comportamentos e atitudes que deve tomar para melhorar sua saúde, assim como sua família, companheiro, companheira e pessoas de convivência próxima que devem ser preparados para prover um suporte adequado para essa gestante. Bom, o grupo trouxe algumas perguntas para a gente pensar e discutir o caso. A primeira delas é a seguinte: para a gente descobrir se houve transmissão vertical pelo HIV nesse caso, qual que é o exame propedêutico que você solicitaria? O que acontece nesse caso é que a mãe está de fato infectada. Ela não realizou acompanhamento nem pré-natal adequado. Então a gente precisa saber se a criança tem ou não HIV, ou seja, se ela está infectada pelo vírus. Só que a passagem transplacentária de anticorpos maternos do tipo IgG anti-HIV interfere no diagnóstico de infecção viral da criança. Por isso, é necessária a realização de testes virológicos ou sorológicos, como a quantificação do RNA viral, ou seja, a carga viral, e a quantificação de linfócitos T, CD4 e CD8. Como os anticorpos maternos podem persistir até o 18º mês de idade da criança, a detecção de anticorpos anti-HIV não vai ser suficiente nesse caso para o diagnóstico da criança. Bem, então, perante a análise desse caso clínico, da criança exposta ao HIV, é muito fácil perceber quais foram as falhas da atenção primária na saúde que conseguiram ocasionar todos esses desfechos não tão positivos para o paciente. A primeira grande falha que a gente conseguiu perceber, e na minha opinião uma das mais gritantes, é o início tardio do pré-natal. A gente sabe que nas consultas pré-natais, na primeira deve ser feito o rastreio para o HIV. E como isso não foi feito porque a paciente demorou muito tempo para iniciar esse acompanhamento ginecológico obstétrico, infelizmente a gente acabou tendo aí as consequências que a gente teve. Outro grande erro, que também é bem chamativo, foi essa comunicação de umas notícias pelo telefone. No relato de caso, a gente percebeu que o médico ligou para a paciente informando que ela estava contaminada pelo HIV.
Isso foi muito irresponsável, número um, porque muitas pessoas nem entendem o que isso significa, nem entendem qual é a seriedade dessa infecção, e outras pessoas entendem de forma exacerbada, né? Isso pode, para algumas pessoas, ser um diagnóstico letal. Então, por não conseguir garantir que o paciente entendesse 100% do quadro, bem como ter comunicado isso pelo telefone, tirando essa pessoalidade do atendimento, o grupo considerou que o médico foi muito pouco profissional. A terceira falha que chamou também muita atenção do grupo foi de que o paciente foi encaminhado ao ambulatório de infectologia com 5 meses. Sabe-se que em partos de alto risco, né, onde sabe-se que a mãe é infectada pelo HIV, a OMS preconiza que em até 30 dias, tanto o pai quanto a criança sejam acompanhados pela infectologia, realizando testes e tomando fármacos preventivos. Mas, infelizmente, essa criança não foi acompanhada e, infelizmente, foi infectada pelo vírus do HIV. A quarta falha foi evidenciada pelo fato de a paciente ter tomado uma vacina que, em casos raríssimos, podem dar essa falsa positividade para o vírus do HIV nesse teste rápido que ela fez. Entretanto, a paciente deveria ter sido indicada para realizar um novo teste nessa instituição de saúde, sendo ele ou a carga viral ou a proteína P24, que conseguiria rastrear de forma mais específica esse vírus na paciente. Infelizmente, isso não foi feito. Foi recomendado que a paciente aguardasse 60 dias para realizar o mesmo teste rápido GGGM para HIV 1 e 2, e infelizmente foi constatado que o teste continuava positivo mesmo depois desses 60 dias. Isso tudo poderia ter sido evitado, né, e a paciente poderia ter sido melhor encaminhada e acompanhada. Então, quais são as indicações e as condutas indicadas à parturiente? Na entrada da parturiente na maternidade, deve ser oferecido teste rápido para o HIV para todas as gestantes que não tenham realizado investigação para HIV no pré-natal ou cujo resultado não esteja disponível, após consentimento verbal da gestante ou familiar responsável quando a parturiente não tiver condições de fazê-lo. O resultado da testagem deve ser comunicado à mulher e deve ser anotado no cartão da gestante, para acompanhamento puerperal. Então, a via de parto será escolhida em função de situações obstétricas, como a idade gestacional e ou da carga viral, de acordo com a avaliação do obstetra e do clínico infectologista responsáveis pela gestante. O quadro a seguir apresenta os parâmetros considerados e a via de parto indicada. Contudo, quando a carga viral for menor que 1.000 cópias por ml ou indetectável, a indicação de parto vaginal, exceto quando há indicação obstétrica para o parto por cirurgia cesariana. Nos casos de ruptura prematura da membrana antes da 34ª semana de gestação, em parturientes com HIV, a conduta deve ser particularizada, pois não há dados na literatura sobre qual conduta é mais segura nessas situações. Quando se for optado pelo parto por via vaginal, alguns cuidados devem ser tomados, tais como a condução do parto com ocitócitos para se evitar que a parturiente permaneça mais de 4 horas com a bolsa rota, evitar procedimentos invasivos e possivelmente traumáticos, como o fórceps, a miniotomia, a episiotomia, o vácuo extrator, dentre outros, e manter as membranas amnióticas íntegras pelo maior tempo possível. Além disso, toques vaginais repetitivos são desencorajados. Em relação à realização do parto cesárea, como aconteceu com a paciente do caso clínico, em decorrência de um pico hipertensivo, sangramentos devem ser evitados e controlados para se evitar contaminação do bebê e dos profissionais de saúde que realizam o procedimento. Além disso, o parto empelicado, ou seja, parto em que há manutenção das membranas amnióticas até a retirada da criança, está indicado. Deve haver imediato campleamento do cordão umbilical após a retirada da criança, sem ordenhamento. Por fim, a quimioprofilaxia antirretroviral está indicada para todas as parturientes com diagnóstico anterior de HIV ou cujo teste rápido tenha sido reagente no momento do parto, com desidovudina, AZT, por via intravenosa. A paciente do caso clínico recebeu AZT por via endovenosa, assim como recomendado. Quando a via do parto for cesariana eletiva, o AZT intravenoso deve ser iniciado no mínimo 3 horas antes do procedimento e mantido até a ligadura do cordão umbilical. No caso em questão, o parto realizado
foi realizado com urgência, o que não permitiu um cumprimento dessa parte do protocolo. Já no parto vaginal, a infusão deverá ser instituída desde o início do trabalho de parto e mantida até o clampeamento do cordão umbilical. Na ausência do AZT injetável no serviço de saúde em que o parto está sendo realizado, a alternativa é utilizar o AZT oral, cápsulas de 100 mg, iniciando com 300 mg no começo do trabalho de parto e, a partir de então, 300 mg a cada 3 horas até o clampeamento do cordão umbilical. Agora, em relação ao puerpério imediato. Como o vírus do HIV pode passar para a criança por meio do leite materno, a amamentação deve, em caso de mãe HIV positivo com carga viral expressiva e detectável, ser desestimulada. No caso em questão, a mãe não está amamentando seu bebê. Juntamente a isso, a lactação deve ser inibida por meio do enfaixamento das mamas com ataduras ou por meio do TOP, por 10 dias. Assim, a inibição do início da lactação por estimulação. Além disso, está indicada a supressão farmacológica da lactação com carbegolina 0,5 mg, 2 comprimidos, via oral em dose única. Quando a mãe e bebê recebem alta juntos, fórmula infantil suficiente para alimentação por 15 dias deve ser entregue à mãe e consultas em serviços de referência para acompanhamento infantil de HIV/AIDS e puericultura no posto de saúde responsável pela região da residência da criança devem ser marcados. Contudo, após 15 dias do parto, não houve consulta de retorno, que só foi realizada 5 meses após o nascimento do bebê. Em relação à saúde materna, consultas puerperais no 8º e no 42º dias após o parto deveriam ter sido realizadas para acompanhamento clínico e para o planejamento reprodutivo. Além disso, nessas consultas, a mãe deve ser informada sobre as medidas de prevenção para a transmissão de STs relacionadas ao sexo seguro, tais como o uso de preservativos, já que mulheres HIV positivas estão mais propensas a contrair outras ISTs, como a sífilis, e são potenciais transmissoras do vírus da AIDS. Ademais, a terapia antirretroviral deve ser mantida no pós-parto imediato pelos pacientes que já realizaram durante a gestação. Contudo, pacientes de uso de antirretrovirais para profilaxia de transmissão vertical devem ter os medicamentos suspensos imediatamente após o parto. Também deve haver busca ativa pelo ou pelos parceiros sexuais da paciente, com orientação para a testagem de HIV e de tratamento, caso ainda não tenha sido realizada. Portanto, podemos concluir que toda gestante deve ser orientada sobre a importância da testagem no pré-natal e os benefícios do diagnóstico precoce, tanto para o controle da infecção materna quanto para a prevenção da transmissão vertical. Além disso, em gestações de alto risco é de extrema importância que haja uma relação de confiança e respeito entre médico e paciente, favorecendo o vínculo e a avaliação de vulnerabilidades e permitindo uma atenção resolutiva e a articulação com outros serviços de saúde para a continuidade da assistência. Essas são as nossas referências e muito obrigada.